Como pagar a taxa de transferência de consórcio Bradesco? A taxa de transferência em um consórcio Bradesco é um valor cobrado quando um consorciado decide transferir sua cota para outra pessoa. Essa transferência pode ocorrer por diversos motivos, como mudança de planos, dificuldades financeiras ou necessidade de liquidez. Entender como pagar essa taxa de transferência de forma correta e eficiente é crucial para os participantes do consórcio que desejam realizar essa operação. Neste guia completo, vamos explorar detalhadamente como pagar a taxa de transferência de consórcio Bradesco, fornecendo informações detalhadas, orientações práticas e dicas úteis para facilitar o processo. Entendendo a taxa de transferência de consórcio Bradesco. Antes de explorar como pagar a taxa de transferência, é importante compreender o que essa taxa representa e quando ela é aplicada. A taxa de transferência é um valor cobrado pela administradora do consórcio Bradesco quando um consorciado decide transferir sua cota para outra pessoa. Essa transferência pode ocorrer por diversos motivos, como mudança de planos, dificuldades financeiras ou necessidade de liquidez. Passo a passo, como pagar a taxa de transferência de consórcio Bradesco. Aqui está um guia passo a passo para pagar a taxa de transferência de consórcio Bradesco. 1. Verifique o regulamento do consórcio. Antes de prosseguir com a transferência da sua cota de consórcio Bradesco, verifique o regulamento do consórcio para entender as condições e os procedimentos relacionados à taxa de transferência. Isso inclui informações sobre o valor da taxa, os documentos necessários e os prazos a serem seguidos. 2. Entre em contato com a administradora do consórcio. Entre em contato com a administradora do consórcio Bradesco para informar sua intenção de transferir sua cota e solicitar informações sobre o processo de pagamento da taxa de transferência. Eles fornecerão orientações específicas e poderão esclarecer quaisquer dúvidas que você possa ter. 3. Obtenha o formulário de transferência. Solicite à administradora do consórcio Bradesco o formulário de transferência de cota. Esse formulário é necessário para iniciar o processo de transferência e geralmente inclui informações sobre o consorciado atual e o novo interessado em adquirir a cota. 4. Pague a taxa de transferência. Após preencher o formulário de transferência, você será informado sobre o valor da taxa de transferência e os métodos de pagamento disponíveis. Geralmente, a taxa pode ser paga por meio de boleto bancário, transferência eletrônica ou diretamente na agência da administradora do consórcio Bradesco. 5. Envie a documentação necessária. Além do pagamento da taxa de transferência, você precisará fornecer à administradora do consórcio Bradesco uma série de documentos para concluir o processo de transferência. Isso pode incluir cópias de documentos de identificação, comprovantes de renda e residência, entre outros documentos exigidos pelo regulamento do consórcio. 6. Aguarde a aprovação da transferência. Após enviar toda a documentação necessária e pagar a taxa de transferência, você precisará aguardar a aprovação da transferência pela administradora do consórcio Bradesco. Esse processo pode levar alguns dias úteis, dependendo dos procedimentos internos da administradora. 7. Conclua a transferência. Uma vez aprovada a transferência, você poderá concluir o processo entregando os documentos originais à administradora do consórcio Bradesco e formalizando a transferência da cota para o novo interessado. Certifique-se de obter comprovantes de todas as etapas do processo para sua própria segurança e registro. Dicas úteis para facilitar o processo. Para facilitar o processo de pagamento da taxa de transferência de consórcio Bradesco, aqui estão algumas dicas úteis. Mantenha-se informado, esteja ciente das condições e procedimentos estabelecidos no regulamento do consórcio Bradesco e siga todas as orientações fornecidas pela administradora. Organize a documentação, mantenha todos os documentos necessários organizados e prontos para apresentação. Isso inclui cópias de documentos de identificação, comprovantes de renda e residência, e outros documentos exigidos. Fique atento aos prazos, esteja atento aos prazos estabelecidos para o pagamento da taxa de transferência e entrega da documentação necessária. O não cumprimento dos prazos pode atrasar o processo de transferência. Comunique-se com a administradora, mantenha uma comunicação aberta e frequente com a administradora do consórcio Bradesco para esclarecer dúvidas e obter orientações durante todo o processo de transferência. Conclusão.
Pagar a taxa de transferência de consórcio Bradesco pode parecer um processo complexo, mas seguindo o guia passo a passo e as dicas úteis fornecidas neste artigo, você pode realizar essa operação de forma eficiente e organizada. Certifique-se de ler atentamente o regulamento do consórcio, entre em contato com a administradora para obter orientações específicas e esteja preparado para fornecer toda a documentação necessária. Com um pouco de planejamento e diligência, você poderá concluir com sucesso o processo de transferência da sua cota de consórcio Bradesco.